Olá, meus amores, bom dia. Vamos hoje falar um pouco na nossa aula de hoje, na nossa explicação, sobre os rios nas paisagens do município. Aqui a gente tem um exemplo de rio em um relevo com desníveis formando uma cachoeira. Então, os rios, eles apresentam várias características, né, ou variadas características, de acordo com as formas dos seus relevos, tá bom? As águas vão percorrer esses rios de acordo com as formas de relevos apresentados por ele. Em formas de relevo com elevações e de desníveis acentuados, as águas dos rios se deslocam com maior rapidez e força. Nesses lugares é comum a gente encontrar as cachoeiras ou as corredeiras. Então, quando as formas do relevo elas apresentam, né, grandes elevações ou maiores elevações, a água do rio ela vai se deslocar com mais rapidez e com mais força. E aqui a gente tem um outro exemplo de rio, que é o rio sinuoso, de um relevo plano. Aqui a gente tem um relevo, na primeira imagem, um relevo com desníveis, né, com elevações, com elevações maiores do que o relevo, né, aqui que é plano, aqui a gente não consegue ver elevações. Então, já nas águas do rio, que percorrem aqui, as águas percorrem esse rio aqui, e elas são formadas, né, por um relevo plano, a água ela se desloca de forma mais lenta, e geralmente esses rios, eles têm um percurso sinuoso, ou seja, que fazem muitas curvas. Por quê? Porque as águas, elas procuram pequenos desníveis por onde elas possam fluir. Então, aqui nós temos um exemplo de um rio plano e aqui a gente tem um exemplo de um rio com elevações. Então, até os rios, né, eles vão ser de acordo, eles vão ter característica de acordo com o relevo da sua região. Vamos falar agora das partes de um rio, tá? As partes de um rio. Vamos conhecer as partes que formam um rio e as áreas do seu interior. Então, nós temos aqui, ó, o início, onde nasce o rio, tá? Ele vai se estender, tá? Por toda essa área aqui. Então, aqui a gente tem o quê? A gente tem a nascente. E o que é a nascente? É o lugar onde os rios começam, tá? Então, onde os rios começam, a gente chama de nascente ou cabeceira. Então, aqui a gente tem a nascente do rio, que é onde o rio começa, tá? Aqui nesse segundo, nós vamos ter, tá? O leito do rio. E o que é o leito do rio? É o local por onde as águas passam, tá? Por onde elas fluem, por onde elas vão andar. Então, aqui eu tenho o leito do rio, ó. Leito do rio, tá? Ó, aqui, ó, nessa beirinha aqui, eu vou ter a margem do rio. E o que é a margem? É a porção de terra que fica imediatamente em cada um dos lados dos rios. Em geral, apresentam matas que servem de proteção para o curso das águas. Então, aqui, ó, entre um lado e outro, né, ó, essas partezinhas aqui, elas representam a margem do rio. Vamos pro próximo aqui, ó. A gente vai ter, tá? Vocês podem perceber aqui, ó. O rio, ele faz isso aqui, ó. Ele vem, jorra pra cá e jorra pra cá, tá? Então, vamos ver o que é isso aqui, né? Aqui, a gente tem a foz, tá? A gente tem a foz. E o que é a foz? É quando o rio despeja as suas águas no oceano ou em outro rio, tá? Então, quando o rio despeja as águas no oceano ou em outro rio, eu chamo de foz. E aqui, ó,
Vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho aqui uma pequena aqui, ó, que a água vai pra cá, né, com pequenas curvas aqui. Aqui eu tenho o rio afluente, que é aquele que despeja suas águas em outro rio, tá? Chamado de rio principal. Então, aqui eu tenho o rio afluente. Ele despejou as águas deles no leito do rio Amazonas, tá? Então, o que é o rio afluente? É aquele que despeja, tá? As águas em outro rio chamado de principal. Então, esse rio aqui, tá? Que é um rio do Olho d'Água, tá? No Mato Grosso do Sul, ele despejou as águas dele no leito do rio Amazonas, que é o rio principal. Então, aqui eu tenho um rio afluente, certo? Então, quais são as partes de um rio? A nascente, que é onde o rio nasce. O leito, que é por onde as águas fluem. A margem, que é essa expansão de terra de um lado e do outro do rio. A foz, que é quando o rio despeja a sua água em um oceano ou em outro rio local. E o rio afluente, que é aquele que despeja as suas águas em outro rio chamado de principal, tá? E assim a gente tem as características ou as partes de um rio. E quais são as partes de um rio? Nascente, leito, margem, foz e o rio afluente. Vamos falar agora um pouco da importância dos rios, tá? Porque os rios, eles são importantes para diversas atividades, tá? Principalmente para a sobrevivência, né, para o consumo humano, né? Então, vamos lá. As pessoas precisam de água dos rios para a sua sobrevivência e para desenvolver as atividades econômicas. Além de serem aproveitadas como fonte de água para o uso doméstico, os rios são utilizados para o abastecimento de água, ou seja, para o uso industrial, pecuário ou agrícola. No Brasil, existe uma grande quantidade de rios extensos, alguns profundos e volumosos. Essas características favorecem a utilização dos rios para outras atividades de grande importância para a sociedade, como a geração de energia, o transporte de mercadorias e pessoas. Vamos ver aqui alguns exemplos da importância dos rios. Os rios podem ser aproveitados como fonte de alimento e de renda para as comunidades que vivem às margens. Então, aqui a pesca, né? Uma atividade de fonte de renda, né? E de consumo humano aqui, para o consumo humano, para as pequenas comunidades aqui que moram às margens dos rios, tá? Então, nós temos aí a pesca. Na área rural, a água dos rios podem ser canalizada para irrigar diversos tipos de lavoura. Então, ele é importante aqui, ó, na agricultura, né? Os rios também são muito utilizados para a geração de energia, sobretudo os que percorrem relevos com desníveis acentuados. Então, a gente viu que os rios são importantes para a pesca, para a agricultura e agora para a produção, para a geração de energia elétrica. Muitos rios são utilizados como via de transporte, tanto de pessoas como de mercadorias, principalmente em regiões de difícil acesso, onde não existe rodovias ou ferrovias. Então, os rios também são utilizados para o transporte de pessoas ou mercadorias. E também utilizado, né, os rios para momentos de lazer, como também para praticar atividades esportivas, né, o mergulho, a canoagem. Então, para atividades de lazer, o rio também é aproveitado, tá bom, meus amores?